Lucas 9:62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Mas eu vou ler outra vez. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. É uma linguagem que o Senhor Jesus, ele usou, mostrando um dos elementos da agricultura. Eu, quando criança, ainda cheguei a alcançar esse período em que, antes de fazer o plantio nos terrenos, de feijão, arroz, etc., era necessário arar a terra não da forma que é hoje, com máquinas, equipamentos, essas coisas. Mas o arado, inicialmente, na época de Jesus, ele era feito de galho de árvore assim, ó. E ele ia sendo conduzido por animais e o condutor ali ia conduzindo, sempre olhando em linha reta, porque senão o sulco que ia sendo feito na terra ia fazendo isso, ó, em zigue-zague. Então, quando vinha o semeador para plantar a semente, ele plantava a semente de uma forma rápida, então ele jogava diretamente no sulco da terra. E se o sulco ficasse assim, a colheita teria menos do que a metade da produtividade que ela deveria dar, porque uma grande parte caía fora do sulco. Então, isso é o que o Senhor Jesus ele está explicando. Então, ele diz assim, olha, ele quis trazer um ensinamento para nós, dizendo o seguinte: no dia em que vocês tiverem um encontro com o Filho do Homem, que é o Senhor Jesus, a partir dali, o olhar de vocês é sempre à frente. É sempre num sentido de buscar o horizonte. Entretanto, nossos pensamentos estão na verticalidade, da onde virá o nosso Salvador. E nós vamos perceber que essa máxima, que esse ensinamento do Senhor Jesus, ele é verdadeiro. Porque quando nós começamos a caminhar na palavra, na verdade, nós não podemos estar nos desviando, porque nós entramos no caminho. Jesus é o caminho. Nós não podemos ficar ostentando uma falsa verdade, porque a falsa verdade ela é mentira. Então nós andamos na verdade. E se nós andamos na verdade, nós vamos alcançar a vida. Então o Senhor ele diz assim em João 14:6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E olha o que termina dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é muito sério, meus amados, minhas amadas, é muito sério. Sem Jesus não dá para chegar no reino de Deus. Chega em qualquer lugar, menos no reino de Deus. Então nós vamos ter, à luz da palavra, os elementos que irão trazer a assertiva desta situação. Amém? Então veja bem, que nós precisamos entendermos. Olha só,
vida, Pai. Nós vamos ver, lembra que eu citei um exemplo lá de Gênesis, no capítulo 12. Vamos ver somente os versículos 1, 2 e 3. A palavra diz: Abrão, sai da tua terra. O que quer dizer isso? Tira a sua mentalidade de mundo. Tira a sua mentalidade deste tempo, porque ele vai passar. E a vida eterna não vai passar. Batalha pela vida eterna. Sai. A palavra não diz assim, sai e volta. Não, a palavra diz, sai. Não é isso mesmo, pastora Maria? Sai da tua terra e da tua parentela. Nós aprendemos que a parentela, ela trata das tradições. Eu sou tal religião porque eu nasci assim. Isso é tradição de família. Mas Deus, ele chama Abrão, então, para sair da sua família. Era necessário ter uma experiência própria com Deus. Meus amados, e ele diz, sai da casa do teu pai. Agora você precisa se libertar, porque eu serei agora o seu pai, Abraão. Olha, então Deus toma ele agora como filho e diz assim, olha, o seu pai vai ficar e um dia ele vai partir, mas o seu pai, que agora eu sou, sempre serei seu pai e você sempre me ouvirá. E o meu amor será sempre derramado sobre a sua vida. Olha que coisa maravilhosa, glória a Deus. E ele diz assim, olha, e você vai para a terra que eu te mostrarei. 2, vai para a terra que eu te mostrarei. E eu vou te fazer uma grande nação. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O Senhor não fez a promessa aqui que ele faria dele uma grande nação. Depois ele vai ter uma experiência ali com Deus, tá? Com a mulher dele, que era estéril. Ele não acreditou. Ele vai fazer o arado não reto, mas ele olha para o lado. E aí vai ter um filho com H, escrava, não era o filho da promessa. Está a confusão aí até hoje. Então, meus amados, vamos prestar bem atenção naquilo que o Senhor falou. Olha, eu vou engrandecer o teu nome, e tu serás uma bênção. Agora vem a promessa que atinge a nós aqui, ó, 3. E abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas quem? Então não é só o povo de Israel. Aqui nós que não somos judeus, alcançamos a bênção. Nós somos gentios. Então nós alcançamos a bênção. Amém? Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós tivemos um primeiro exemplo, e Abraão foi, ele seguiu. Ele não voltou atrás. Ele foi em busca da terra que ele não sabia. Mas ele ficou na dependência de Deus. Todos nós aqui estamos em busca de uma terra que nós, pelos olhos, não conseguimos ver, mas que ela existe na eternidade. E que um dia nós deixaremos os nossos corpos mortais. E certamente teremos corpos glorificados por toda a eternidade. Mas nós não voltamos atrás. Porque quando nós voltamos atrás, o velho homem nos alcança. E aí vem as mentalidades antigas, os pensamentos vazios, que não glorificam a Deus. Então,
Então nós não somos daqueles que voltam atrás. Eu queria dizer para vocês um exemplo, uma coisa muito importante. Ali em Gênesis, Emanuel, coloca ali para mim Gênesis 17. Mas eu preciso explicar primeiro, senão ninguém vai entender nada na hora que eu colocar aqui em Gênesis 17. Tá? Ninguém entendeu, não é isso? Então vamos lá. Gênesis, capítulo 19, versículo 17. Aí, Gênesis 19, 17. Aqui eu não vou ler ainda não. Eu quero dizer para vocês o seguinte, de que havia duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Pois bem, Deus, Ele diz que iria destruir aquela cidade. E aí, Abraão começou a clamar para Deus, Deus, mas se tiver 1000 pessoas justas ali, o Senhor vai acabar com a cidade? Não vou acabar. Mas se tiver 100, eu não vou acabar. Mas se tiver 10 pessoas só justas, eu também não irei acabar. Não tinha. Sodoma e Gomorra era o mundo da prostituição, era o mundo da idolatria, era o mundo que eu não preciso nem falar aqui, deixa para lá, tá? Se vocês tiverem possibilidade, estuda a história, vai ver que ainda hoje tem as ruínas da onde provavelmente foi Sodoma e Gomorra, no mar. Pois bem, então Deus, ele achou ali um homem justo, Ló. Disse para Ló, mandou um anjo dele lá, falou, Ló, sai que eu vou destruir a cidade. Ele era o justo que estava ali. E Ló, ele teima, não é possível, será? Aí ele chama os genros deles, eles começam a debochar dele. Que vai acabar nada, não é assim, o mundo faz isso. Jesus vai voltar nada. Vamos para o carnaval. O problema deles, cada um escolhe o que quer. Vamos para o sambão disso, vamos para o sambão daquilo. O tempo está passando. Chega na hora derradeira, o anjo chega e diz assim, escapa-te por tua vida. Olha aqui, ó, não olhes para trás. Se ele olhasse para trás, como é que seria o arado? Lembra? Não olha para trás. Não pares em toda esta campina. Escapa-te lá para o monte, para que não pereça. Qual era a ordem de Deus aqui mais importante? Qual era? Não olhar para trás. Eu estou ligando essa passagem aqui com a passagem ali descrita no Evangelho de Lucas 9:62 que nós lemos. O Senhor Jesus, ele disse assim, não olha para trás, porque senão vocês vão se desviar. Pois bem, escapa-te para o monte, não olhe para trás. Interessante. Todos obedeceram? Vamos ver a tragédia da desobediência a Deus. Repito, a tragédia da desobediência a Deus. Por isso que todos que aqui estão buscando, certamente estarão me ouvindo ali no YouTube, estão buscando uma bênção, estão buscando não olhar atrás, estão buscando olhar à frente, porque é viva a nossa esperança. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então, veja bem, mas alguém não entendeu isso, alguém não respeitou. E aí no versículo 26, o que vai acontecer? Emanuel 19, 26, vai falar o quê? E a mulher de Ló
que ela fez? Hein? Fala para mim. Olhou para trás. Olhou para trás. E o que aconteceu com ela? Foi convertida numa pedra de sal. Perdeu a oportunidade de viver a bênção do escape. Meus irmãos, o que nós precisamos entender é que aquilo que Deus fala é para ser cumprido, não é para ser contestado. Então, vejam bem, na quinta-feira, os amados, amadas que estiveram aqui, ouviram a voz do Espírito Santo ensinando. O que aconteceu hoje? Nenhum que esteve aqui na quinta-feira olhou para trás. Está caminhando, olhando para frente. Mas por quê? Porque vocês estão expressando, como eu, pastora Maria, estamos expressando o seguinte: Senhor, nós queremos ter um bom encontro. E só encontra quem caminha. Só encontra quem não olha para trás. Porque se eu olhar para trás, eu vou bater em alguém sem saber em quem. Então sempre olhando à frente. E nós temos vários exemplos. E às vezes, os exemplos, eles vêm para a nossa orientação. Todos vocês se lembram, já ouviram falar, nós já passamos ensino aqui, agora do Novo Testamento, a respeito de Paulo. Paulo, ele caminhava. Ele ia a caminho de Damasco para perseguir e prender os cristãos. Estava no caminho. E de repente, resplandece sobre aquele caminho uma luz brilhante como o sol do meio-dia. E ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe qual a resposta de Saulo? Não foi olhar para o velho homem, não foi olhar para trás. Ele viu que à frente dele havia um ser superior. Ele disse: Senhor, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E sabe o que acontece? Na mesma hora, ele viu que a vista dele estava cheia de escama. Cego, assim é o homem que olha para trás. E ele é conduzido à rua direita ali. E ali ele vai receber a orientação, a palavra. É contestado, mas Saulo, aquele que persegue a gente, Deus faz escolha que nós não sabemos. Deus nos escolheu para estar aqui nesta noite. Deus te escolheu para estar aqui nesta noite. Não é por acaso. É porque Ele tem uma bênção na sua vida. É porque Ele quer te dar um livramento. É porque Ele quer te mostrar de que a sua caminhada, ela tem um prêmio. A sua caminhada, ela será uma caminhada e terá uma vitória no final. Mas vai ser fácil? Não vai ser fácil, porque ele diz assim sobre Saulo: ele é um vaso escolhido por mim, louvado seja o nome do Senhor. Todos nós somos vasos escolhidos por Deus. Mas ele diz assim: mas esse vaso vai sofrer muito para que o meu nome seja glorificado. Por que nós não olhamos atrás? Muitas das vezes a pessoa se converte a Jesus e diz assim: agora meus problemas acabaram. Porque antes eu era tão
revelação, porque você não sabia. E agora você sabe. Seus olhos agora veem. Você agora consegue ouvir a palavra. Ele toca no seu coração. E nesta noite eu queria falar com os amados e com as amadas. Você que está me ouvindo, e certamente vai me ouvir ali no YouTube. Quem sabe você tem voltado atrás em muitas coisas. Quem sabe você tem olhado para um passado que já não pode trazer influência no seu presente e menos ainda no seu futuro. Porque o momento agora é não parar. Mas nós podemos uma coisa dizer para o Senhor: não vamos parar, não vamos desistir, porque o caminho que nós estamos, o terreno que nós estamos arando, nós vamos plantar semente da eternidade, semente de bênção de Deus, semente para a minha casa, semente para a sua casa, semente para a nossa casa. Diz glória a Deus, Ele quer ouvir a sua voz. É dessa forma, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não importa eu olhar para frente. O Senhor me revela aqui algo muito interessante para falar, engraçado, quem sabe? E nós sabemos que alguém que se prepara, por exemplo, para um concurso, dá para olhar para trás? Não dá para olhar para trás, tem que olhar para frente. Olhar aonde precisa alcançar. Aleluia. Aonde precisa alcançar. Porque se alcançar, a minha família será muito abençoada. Mas eu não posso olhar para trás, porque se eu olhar para trás, eu vou estar sempre olhando para as minhas dificuldades, para as minhas lutas, e elas vão me enfraquecer. Então eu olho, eu miro à frente. Eu já estou me sentindo lá. E quando eu me sinto lá, Deus diz assim: é lá que eu vou te colocar, louvado seja o nome do Senhor. É dessa forma. E assim em todos, é nos relacionamentos. Quando eu digo eu vou ficar bem com uma pessoa, eu tenho que olhar, não agora, eu tenho que olhar à frente. Eu não posso olhar para trás. Já viu? O passado traz marca. O passado traz marca. Quantas vezes cônjuges brigam e ficam no passado? Está aí os feminicídios. Isto é, ainda essa semana, o marido matou a pastora na Bahia. Entendeu? Porque marcas, feridas satânicas. Feridas satânicas. Aonde haverá um conflito entre presente e passado e que não chega no futuro. Esse conflito impede chegar no futuro. Então, nós não podemos parar, nós não podemos desanimar, nós temos que prosseguir. O mesmo Paulo, ele vai falar de que ele, quando ele está muito fraco, eu cito um exemplo aqui, exatamente do preparo, né? Do preparo para um concurso, ou de um trabalho. Quando você inicia, que você olha, você diz assim para trás, você vê aquilo que você não sabe nada. Mas o seu presente aponta para um preparo, e o seu olhar no futuro, você sai do presente, entra no futuro e você já se vê lá. A bênção é esta. A bênção do servo de Deus é se ver na eternidade. Quem aqui já se vê na eternidade? Louvado seja o nome do Senhor, porque esta é a vida eterna. E é essa vida que nós buscamos. Então, para nós finalizarmos essa mensagem, nós queremos dizer para os amados: tira a pedra de sal, não olha para trás.
mas olhai para o alto, de onde vem a salvação. Que o Senhor nos e os abençoe. Glória a Jesus.